O Atlético Mineiro negocia o retorno do técnico Cuca ao clube. Segundo apurou o GE, as conversas avançaram nas últimas horas e o treinador paranaense está perto do acerto. Ele chegará à cidade do Galo para assumir o posto do argentino Gabriel Milito, que deixou o cargo no começo de dezembro. Antes, o Atlético negociou com o técnico português Luiz Castro, mas as partes não chegaram a um acordo e encerraram as tratativas. O clube também consultou o staff de Antônio Oliveira, ex-técnico do Corinthians, mas não houve avanço. Pedro Caixinha, que estava no Bragantino e quase assinou com o Grêmio, foi outro profissional mapeado, mas acabou fechando com o Santos. Tite também foi consultado. Cuca sempre esteve no radar do Atlético, mas as partes negavam um contato até esta semana, quando as conversas avançaram. O técnico estava livre no mercado desde a passagem pelo Atlético Paranaense, encerrada em junho deste ano. Ele dirigiu o time de Curitiba em 23 jogos, com aproveitamento de 66% dos pontos disputados e conquistou o título do Campeonato Paranaense. No Atlético Paranaense, Cuca somou 14 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Por muitos torcedores, Cuca é considerado o maior treinador da história do Atlético. Caso a negociação se concretize, será a sua quarta passagem pelo clube. A primeira delas começou no segundo semestre de 2011, resultando em 2 títulos do Campeonato Mineiro, 2012 e 2013, e na histórica conquista da Libertadores de 2013. Em 2021, ele voltou para substituir o argentino Jorge Sampaoli. O treinador conquistou mais um campeonato mineiro e ainda venceu o Brasileirão e a Copa do Brasil. Em dezembro daquele ano, Cuca pediu demissão, surpreendendo diretoria e torcedores. Cuca retornou em julho do ano seguinte, contratado para o lugar de Antônio Mohamed, treinador argentino que chegara para substituí-lo. Desta vez, o trabalho não vingou e o técnico deixou o clube no fim da temporada. Somando as 3 passagens de Cuca pelo Atlético 2012, 13, 21 e 22, foram 244 jogos, 134 vitórias, 55 empates e 55 derrotas, aproveitamento de 62,4%. Em 2023, Cuca deixou o Corinthians depois de apenas 2 jogos, citando pressão da torcida. Ele foi alvo de protestos de parte dos torcedores do Timão, que não aceitaram a contratação de um então condenado por estupro em 1989, na Suíça. A diretoria dizia acreditar na inocência do treinador, que assim sempre se declarou. Em janeiro de 2024, o Tribunal Regional de Berna, na Suíça, tornou pública a decisão em que anulou o caso contra Cuca, que em 1989 havia sido condenado pelos crimes de coação e ato sexual com menor, ocorridos em 1987, durante uma excursão do Grêmio pela Europa. A decisão do tribunal, que não entrou no mérito da questão, portanto não inocentou Cuca. Concordou com o argumento apresentado pela defesa do ex-jogador. Ela defendia a anulação, alegando que o julgamento de 1989 se deu à revelia, sem que o réu estivesse presente e sem que seus advogados pudessem defendê-lo. Hoje, eu entendo que deveria ter tratado desse assunto antes. Estou aliviado com o resultado e convicto de que os últimos 8 meses, mesmo tendo sido emocionalmente difíceis, aconteceram no tempo certo e de Deus, declarou Cuca por meio de uma nota distribuída por sua assessoria. O caso teve início em 1987, quando o Grêmio fazia excursão pela Europa. Cuca e outros 3 atletas foram detidos com a alegação de terem tido relações sexuais com a garota sem consentimento. Segundo a investigação da polícia local, a jovem se dirigiu com amigos ao quarto dos jogadores do Grêmio. Os atletas, então, a puxaram para dentro e a abusaram. Os 4 ficaram cerca de 1 mês presos antes de voltarem ao Brasil. O julgamento aconteceu só 2 anos depois.
Cuca, Eduardo e Henrique foram condenados a 15 meses de prisão por atentado ao pudor com uso de violência. Fernando foi absolvido da acusação de atentado ao pudor e condenado por estar envolvido no ato. Cuca sempre negou a acusação.